Ei, antes de continuar, deixa o like, comenta Deus ainda fala comigo e compartilha essa palavra para alcançar alguém que precisa ouvir hoje. Às vezes, Deus não muda o cenário, Ele muda você dentro do cenário. Isaías entendeu isso quando ouviu a voz do Senhor no meio do caos. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías 6:8. Ele não estava num templo cheio de glória e festa, mas num momento de perda e confusão. Depois da morte do rei Uzias, o trono terreno estava vazio, mas o trono celestial continuava ocupado. É assim que Deus trabalha quando tudo parece ruir. Ele mostra que ainda governa. Isaías viu o Senhor alto e sublime, e isso mudou tudo. A presença de Deus fez o que nenhuma palavra humana poderia fazer: purificou, restaurou e enviou. Às vezes, Deus precisa nos levar a esse lugar de quebrantamento, não para nos humilhar, mas para revelar sua glória em nós. Ele quer tirar dos teus lábios o "eu não posso" e colocar o "eis-me aqui". Você pode estar cansado, achando que o seu tempo passou, que o chamado foi esquecido, mas Deus está dizendo: ainda não acabou. O mesmo Deus que tocou os lábios de Isaías com brasas vivas está tocando tua vida com fogo novo. O que parecia silêncio era preparo. O que parecia o fim era o início de uma nova missão. Isaías não foi chamado por ser perfeito, mas porque se dispôs. E é isso que Deus procura hoje: corações disponíveis. O céu não precisa de heróis, precisa de dispostos. Quando Isaías disse: "Eis-me aqui, envia-me a mim", ele não imaginava o quanto seria usado para anunciar a vinda do Messias. Ele não sabia que suas palavras atravessariam séculos e curariam gerações. E você também não faz ideia do que Deus vai fazer com a tua obediência. Se a dor te empurrou para o chão, é de lá mesmo que Deus vai te levantar. Quando você não entender, confie. Quando não enxergar, permaneça. Quando tudo parecer perdido, lembre-se, o trono ainda está ocupado. Isaías começou em um tempo de luto, mas terminou profetizando esperança. E assim será contigo. O tempo de desânimo vai dar lugar a uma unção de renovo. Deus está te separando no meio da confusão, limpando o que precisa ser limpo e preparando o que precisa ser levantado. O mesmo Deus que purificou Isaías, está purificando tua fé agora. O fogo que caiu sobre ele ainda queima, e vai reacender o teu chamado. Deus não te esqueceu, Ele apenas te está moldando para o momento certo. E quando esse momento chegar, você vai entender: tudo fez sentido. Isaías aprendeu que antes de ser porta-voz de Deus, precisava ouvir a voz de Deus, e é exatamente aí que muitos desanimam. Querem falar sem antes escutar. Querem correr antes de serem curados. Mas Deus trabalha no silêncio, moldando a alma antes de liberar a missão. O chamado de Isaías começou no altar, e é sempre no altar que o novo de Deus começa. Quando o anjo tocou seus lábios com a brasa viva, algo espiritual aconteceu. O que era impuro foi purificado, e o que era comum se tornou instrumento do céu. O mesmo Deus que queimou as impurezas de Isaías, está queimando as tuas limitações hoje. Ele está transformando vergonha em testemunho, dor em força, e desânimo em propósito. O que parecia perda vai ser lembrado como o ponto onde Deus começou a te levantar. Isaías foi levantado em meio a um povo que não queria ouvir. Mas mesmo assim ele permaneceu. Essa é a força dos que são chamados: continuar mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando ninguém entende. Às vezes, o plano de Deus não vem com aprovação humana, mas com resistência espiritual. E é nesse ponto que ele prova quem está pronto para carregar a palavra. O profeta não tinha garantias, não tinha aplausos, mas tinha uma certeza: Deus falou com ele, e isso bastava. Quando você tem essa convicção, nada abala a tua fé, ainda que portas se fechem, ainda que vozes se levantem. Você continua de pé porque sabe quem te enviou. O chamado não é sobre reconhecimento, é sobre obediência. Muitos desistem porque esperam resultados rápidos. Mas Isaías ensinou que a fidelidade é o maior fruto do ministério. Ele não mediu sucesso por números, mas por constância. Ele não buscou fama, buscou presença. E é por isso que até hoje suas palavras ecoam com poder. Ele foi fiel quando ninguém via, e por isso Deus o exaltou diante das gerações. Deus está te chamando para esse mesmo tipo de entrega. Ele não quer um servo que entenda tudo, mas um coração que confie. O processo pode ser doloroso, mas é nele que o poder de Deus se aperfeiçoa.
Isaías precisou ver a glória e a santidade de Deus para entender a pequenez humana. E quando ele viu, se rendeu completamente. Talvez esse seja o teu momento de rendição. O momento de parar de lutar com o que você não pode mudar e deixar Deus agir. Não é sobre a tua força, é sobre a graça dele. Quando você se rende, Deus começa a mover o invisível, a abrir caminhos que ninguém mais pode abrir. Isaías teve a coragem de dizer: "Eis-me aqui", sem saber o que viria depois. E é essa coragem que Deus quer ver em você hoje. A coragem de confiar, mesmo sem mapa, mesmo sem certeza, mesmo sem resposta. Porque quem confia no Deus de Isaías, nunca será confundido. Em breve, aquilo que hoje te parece pesado será lembrado como a etapa onde Deus te ensinou a andar com Ele, o mesmo Deus que levantou Isaías está te levantando agora. Não para que o mundo te veja, mas para que o mundo veja Ele em você.